a abrirem as suas Bíblias lá em Deuteronômio. E eu queria pedir um pouquinho d'água, por favor. Deuteronômio, capítulo 8. O quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todo mundo achou? Eu tenho misericórdia. As mais línguas dizem que eu estou com um pouco de sotaque do Nordeste, mas é só coisa da cabeça de vocês, eu estou não. Deuteronômio 8. A partir do versículo 1, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabeis, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha iluminar, Senhor, os nossos corações, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, Senhor, que possamos sair daqui um pouquinho diferente, Senhor, da forma que entramos, que o Senhor possa ministrar, que essa palavra, Senhor, venha cair em solos férteis, Senhor, que venha frutificar no nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, algo novo, Senhor, dentro da gente, Pai, que a gente possa verdadeiramente, Senhor, sair diferente desse lugar, Senhor, sair renovado, Senhor. Que o Senhor venha despertar, Senhor, alguma área da nossa vida que talvez não esteja desperta, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e ele é um livro muito significativo, porque ele traz as últimas palavras de Moisés para o povo de Israel, antes de eles entrarem na Terra Prometida. É um livro de segunda chance para o povo, que depois de 40 anos no deserto, está prestes a conquistar a terra que Deus prometeu aos pais deles. Moisés está recapitulando todos os mandamentos e toda a história do povo, lembrando a eles de como que Deus guiou eles, de como que Deus sustentou eles durante toda a jornada deles no deserto. Então isso aqui é no finalzinho, lá depois dos 40 anos daquele povo rodando no deserto. Ele está recapitulando, ele está recontando, ele está repetindo as leis que outrora ele já tinha falado através do Espírito Santo de Deus. Mas ele, na verdade, ele não está só repetindo as leis antigas, ele está oferecendo uma reflexão para aquele povo de como viver em obediência a Deus na nova fase do povo de Israel. Eles precisavam entender que a fidelidade de Deus não é algo superficial, não é algo mecânico, mas é que é uma disposição do coração. Então, ele está exortando o povo, todo esse livro de Deuteronômio, a confiar em Deus. E ele está explicando que essa confiança ela deve ser constantemente alimentada pela memória, principalmente. É uma coisa muito crucial aqui nesse texto, se vocês lerem. Ele faz um convite ao povo para lembrar, e é o que a gente também comentou antes de manhã, né, hoje cedo. É um convite ao povo a lembrar. E essa ordem de lembrar, ela não é algo superficial, não é algo banal, mas ela está profundamente inserida no texto.
ela é o ponto central de tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Por quê? Quando a gente lê lá o primeiro capítulo, o primeiro versículo, o que ele está falando no primeiro versículo? Fala assim, ó, todos os mandamentos que hoje vos ordenam, guardareis para os fazer. E aí, para que vivais e multiplicais e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E aí fica a pergunta, tá, ele está falando que a gente tem que guardar, mas como? A resposta vem no versículo 2, e te lembrarás. Lembrarás como guardar a palavra do Senhor, como obedecer a palavra do Senhor. Primeira coisa, lembrando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, daquilo que Ele é primeiramente. E é bom lembrar também, antes de até entrar nos pontos, que isso que Moisés está contando, ele está repetindo para a segunda geração do deserto. Os pais já haviam morrido por causa da murmuração, por causa da desobediência. Então ele está repetindo toda a lei para uma nova geração que iria entrar na Terra Prometida. Ele está falando, não faça como eles esqueceram. Eles se venderam aos ídolos, eles fizeram tudo errado, eles murmuraram, e é por isso que eles morreram no deserto. E ele está falando, faça diferente. Primeiro passo, lembra-te. Lembra-te. A fé, ela começa na memória. Ele não está dando um conselho leve, ele está dando uma ordem. É uma convocação à memória. A gente pode ver isso em muitos salmos. Por exemplo, Salmo 103, 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ela está convidando a própria alma a não se esquecer do Senhor. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, o que pode me dar esperança. A recordação, ela é uma ferramenta pedagógica para reconhecer quem o povo era, quem Deus é, o que o Senhor fez e como Ele é digno de confiança, da nossa confiança. Então, como obedecer a lei do Senhor? Como obedecer a lei de Deus? Primeiramente, recordando, lembrando, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, trazendo à memória tudo aquilo que a Bíblia nos mostra sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. Então, você está com dificuldade em confiar na provisão de Deus? Relembre as histórias da Bíblia. Relembre que a Bíblia fala sobre Deus ser provedor, que Ele alimenta as aves do céu, que Ele veste lírios do campo. Relembre, bota na cabeça, bota lá no Google. Versículos sobre Deus ser provedor. Vai aparecer um monte, você vai ficar relendo. Mas o ideal é que seja uma meditação na sua vida, na verdade. Vai ser uma brincadeirinha. Então, relembrar. Está com dificuldade de vencer algum pecado? Procure relembrar as ordens do Senhor sobre isso, sobre o que Ele diz, sobre nos ajudar, sobre o Espírito Santo nos capacitar, sobre que Ele vai nos ajudar a vencer junto, sobre as consequências erradas desse pecado que pode trazer pra gente. Relembre todos os dias, a todos os momentos. Então, quer obedecer? Relembre as leis do Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia mais uma vez. Já leu toda? Lê de novo. Busca mais uma vez. Relembre o que Ele fez pelo seu povo lá na Bíblia. E relembre o que Ele fez por você, porque você também é povo dele. Você também é filho dele. E principalmente relembre quem Ele é. A gente vê, a Bíblia é maravilhosa. A gente pode ver através de cada passagem. A gente vai vendo várias formas do Senhor, como Ele se revela, o Deus amoroso, o Deus paciente. A gente vai vendo todas as características do Senhor, relembrar quem Ele é, que Ele é fiel. E a gente só vai se lembrar daquilo que a gente, uma vez, já leu e aprendeu. E aí vai dar a questão da gente se esmerar na palavra de Deus, porque se o nosso conhecimento ele é limitado sobre a palavra de Deus, se a gente não sabe pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, então a gente não tem o que relembrar, porque a gente só lembra aquilo que a gente sabe. Eu só lembro do meu número de telefone porque antes eu decorei meu número de telefone. Se eu não decorei, eu não vou lembrar. Então é a mesma coisa, se a gente não relembra, a possibilidade da gente cair são enormes. Se lembrando, já existe essa possibilidade, sem lembrar, as possibilidades são ainda maiores. Então aí vai assim, a gente precisa ter fome e sede da palavra de Deus, para que a gente possa todos os dias relembrar quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo na nossa vida. Então, se a gente está passando por algo difícil, o que a gente precisa fazer? Relembrar
seguir o conselho de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Se lembre, inculque na sua própria cabeça a palavra de Deus. E isso é muito interessante, porque a gente vê isso, gente, a Bíblia toda, você vai ver em Salmos, no Novo Testamento, na ceia, como que ele fala? Fazer isso em memória de mim. Olha como é importante. O Senhor Jesus faz para que a gente faça em memória dele. Inclusive, é muito interessante, quando a gente lê Deuteronômios, no capítulo 6, vai falar sobre a criação de filhos. E ele vai falar exatamente isso. Ó, calma aí que tá Jesus. Peraí. Aqui, achei. Sobre a criação de filhos, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele fala para inculcar, repetir, lembrar a criança a todo momento sobre a palavra de Deus. Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso ele fala logo depois de recitar todos os 10 mandamentos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentados em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Se Moisés está dando essa orientação, é porque ele está pressupondo que o povo estuda a Bíblia na mesma frequência que ele vai ensinar para o filho. Ou seja, vai inculcar tanto na cabeça do próprio pai, quanto na cabeça do próprio filho. Repetição. E a vida não é feita disso? De repetição. Como que a gente aprende uma coisa, fazer bem uma coisa? Fazendo várias vezes. Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Tentando várias vezes, né? Até aprender a andar de fato. É a mesma coisa, é repetição. Como que a gente vai se aperfeiçoar, aprender uma coisa nova? Repetição. Da mesma forma, como que a gente vai aprender a obedecer a lei do Senhor? Repetição, inculcando na nossa própria cabeça. Tendo o temor do Senhor primeiramente, mas inculcando na nossa própria cabeça. E é interessante porque no finalzinho do último versículo que a gente leu, né, do capítulo 6, do versículo 8, fala que também as atarás como sinal na tua mão e te terão por frontal entre os olhos. E houve uma época que as pessoas literalmente amarravam pequenas caixinhas com versos da Torá, que é o que a gente chama os 5 primeiros livros da Bíblia, é como os judeus chamam, na mão e na testa. Então eles literalmente amarravam uma caixinha assim com a Torá pendurada. E Jesus critica esses irmãos que faziam isso. Não sei nem se eram irmãos, né? Porque era fariseu. Critica os fariseus que faziam isso na época. Porque essa passagem, na verdade, ela é de cunho espiritual e simbólico. Mostra que o verdadeiro sentido que o cristão, ele precisa viver, que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive com a palavra guardada no seu coração, na sua mente, nas suas ações e nas suas intenções. Que a gente precisa todos os dias relembrar. Acho que vocês vão sair daqui, assim, com relembrar, não vai sair da mente, tanto que eu vou repetindo. Porque a gente precisa, repetição, o tempo todo, a gente precisa todos os dias ter o nosso momento devocional com o Senhor. Não importa se você já leu a Bíblia toda uma vez, nós precisamos relembrar. Porque assim como o povo israelita, nós somos muito bons em esquecer quem Deus é e se não corromper. Lembra-te, é mais do que uma palavra, é uma disciplina espiritual. Quando o presente for difícil, lembra-se de como Deus sustentou você no passado. Quando o futuro parecer incerto, lembre-se de que Ele nunca falhou antes. E aí, novamente, na ceia Ele nos diz o quê? Fazer isto em memória de mim. Porque lembrar de Cristo é renovar a esperança. Lembrar de Cristo é fortalecer a sua fé. Lembrar de Cristo é fortalecer a sua convicção de fé nele. Para a gente obedecer, a gente precisa relembrar o tempo todo, porque senão a gente esquece. A gente é muito fácil de esquecer. A gente esquece facilmente aquilo que o Senhor fala com a gente. Segundo ponto que o texto trabalha, logo no versículo 3, não, na verdade até no 2, vamos ler novamente, ó. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou passar fome. E te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Então, segundo ponto, como guardar a palavra do Senhor, a segunda orientação de Moisés é recebendo a humilhação do Senhor. Isso é difícil, porque Moisés está continuando e está dizendo que Deus deixou o povo israelita passar fome. Não parece um pouco estranho isso? O próprio Deus deixou eles passar necessidade. Mas logo depois o que ele fez, que o texto fala? Sustentou com o quê? Com o maná. É muito interessante porque quando a gente lê sobre o Senhor ter humilhado o povo, a gente pensa que Deus humilhou eles deixando eles passar fome. A gente pensa que Deus humilhou deixando eles passar 40 anos no deserto, ou qualquer outro tipo de punição. Mas a verdade é que Deus não os humilhou dessa forma, deixando eles passar fome ou rodar 40 anos no deserto. Mas Ele humilhou quando Ele deu um maná. Foi dando roupas que não envelheciam, foi dando sapatos que não se gastavam, porque eles não mereciam. Mesmo quando eles não mereciam, Deus estava dando, Deus estava provendo quando eles não mereciam. Aí a sensação de humilhação vem através disso. E a humilhação do Senhor, ela nos constrange. Porque é como a gente, quando nós falhamos com alguém, talvez você dá uma palavra dura para alguém, você fala algo que não deveria, você trata mal uma pessoa, e a pessoa paga o mal com o bem, a pessoa te constrange. Porque você esperava que a pessoa ia te responder com grosseria, e a pessoa vai lá e te quebra, e te responde na maior doçura, no maior amor, na maior paciência. E como que a gente se sente? Constrangido. A gente se sente humilhado. Por que eu fiz isso? Por que eu tratei essa pessoa dessa forma? Olha como ela me respondeu. É a mesma coisa. O Senhor nos humilha, nos dando aquilo que a gente não merece. Porque isso nos constrange. E é assim que o Senhor humilhou o povo israelita. Porque isso desafiou a autossuficiência deles. Desafiou a paciência deles. Deus humilha sim através da aprovação, porque Ele permitiu passar fome, Ele permitiu os 40 anos. Mas principalmente o Senhor humilha através da provisão. A gente tem a fome e a gente tem o maná junto. A fome e o maná andando juntos. Porque a humilhação do Senhor é pedagógica. O maná não foi só um milagre, foi um ensino para aquele povo. No deserto as máscaras caíram. A autossuficiência foi embora, a fé foi testada. E é lá que Deus quer mostrar pra gente o quanto que a gente ainda confia em nós mesmos. E aí que Ele quis mostrar para aquele povo o quanto que eles ainda confiavam neles mesmos. E aí que Ele nos chama pra gente depender dEle de verdade. Por quê? Porque Ele queria ensinar uma lição maior pra gente. Que aí tá no versículo 3, se eu não me engano. Nem só de pão se vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Que aí vem o terceiro ponto. Deixa eu só beber um pouquinho de água. E vem o terceiro ponto. Como obedecer a palavra do Senhor. É entendendo que é dele que vem a última palavra. O pão ele dá quando ele quer. O alimento físico ele não é vital. Ele é quem dá a última palavra. Ele quem muda tudo com uma só palavra. Ele é mais essencial que tudo. Não é o pão que é mais essencial que tudo. É ele. Depois da fome, o Senhor deu um maná, um pão misterioso, irmãos, diferente de tudo que eles conheciam. Eles nem sabiam o nome. Maná significa o que é isso? O nome, o maná em hebraico significa o que é isso, porque eles não sabiam o que era aquilo. Então, o Senhor tirou o alimento natural para dar a eles algo sobrenatural, porque ele queria ensinar aquele povo que eles dependiam mais da palavra dele do que do pão. A lógica do mundo é, se eu tenho pão, eu vivo. Mas a lógica de Deus é, você só vive porque eu te sustento. É o Senhor que nos sustenta. É da palavra dele que vem todas as coisas. Então, o Senhor Deus, Ele usou o maná como um sinal temporário da sua provisão. Mas na plenitude dos tempos, Ele está nos dando, Ele nos deu, na verdade, né, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Que é a palavra viva que desceu para nos alimentar e para nos sustentar. Então nós cremos que Deus sustenta todas as coisas através da sua palavra. Que Ele é o Deus provedor. Que Ele está com a gente no deserto. E é muito interessante, porque isso, aliás, em Hebreus 1, versículo 3, fala isso. Não é o pão que sustenta, é Deus. O pão é só o meio, o sustento vem pela boca de Deus. O que Jesus fez lá no deserto quando foi tentado por Satanás, depois de 40 dias sem comer? O que o inimigo falou para ele? Se tu és filho de Deus,
transforma essas pedras em pão. E o que Jesus responde? Ele cita exatamente esse verso que a gente leu agora dentro do Deuteronômio 18. Está escrito, o homem não vive só de pão. Então Cristo ele nos mostra que mesmo com fome, a fidelidade à palavra de Deus vale mais do que qualquer conforto imediato. Ele poderia ter transformado as pedras, mas ele decidiu confiar em Deus, ele decidiu confiar no Pai. Ele, sendo Deus Filho, ele decidiu confiar no Pai, que o Pai haveria de prover. E se Jesus Cristo fez isso, quem dirá nós? Então essa é a lição que a gente pode tirar. A palavra de Deus vale mais que o pão. Você pode ter pão e estar espiritualmente morto. Você pode ter um bom emprego e estar com o coração vazio. Você pode ter tudo do ponto de vista humano e estar totalmente fora da vontade de Deus. É a palavra de Deus que mostra quem Deus é, quem nós somos e o que Ele espera de nós e o que Ele já fez por nós em Cristo Jesus. E é aí que está a beleza de tudo isso. Ele não nos dá o pão espiritual antes de nos dar. Na verdade, Ele nos dá o pão espiritual antes de nos dar o pão físico. Ele quer formar em nós um coração que diz: Senhor, se eu tiver a Tua palavra, eu já tenho tudo. Se eu Te ouvir, mesmo sem pão, eu vivo. Porque é entender que tudo vem do Senhor e tudo vem dEle. Então, como obedecer? Quais são as orientações de Moisés? Primeira, lembra-te do que o Senhor tem te guiado. Lembra-te do que Ele tem feito na sua vida. Lembra-te de quem Ele é. Relembra o tempo todo na sua cabeça as leis do Senhor. Segundo, aceite a humilhação do Senhor. Aceite a disciplina. Aceite tudo aquilo que vier. Porque a igreja aqui tem quantos anos agora? Está fazendo? 3. Eu imagino que já deve ter passado por alguns desertos, algumas coisas difíceis, onde o Senhor veio humilhando, o Senhor veio... Mas foi para quê? Para amadurecimento, para crescimento da igreja. E virar outros, não tem como fugir. Onde tem gente, vai ter coisa, e vão vir outros problemas, e vão vir outras coisas. E aí é onde o Senhor humilha, é onde Ele mostra os nossos pecados, e é onde Ele restaura. Vem fome, mas vem maná. Vem problema, mas vem solução. Aleluia. E Ele vai continuar sendo aquele que sustenta toda a obra. E o terceiro ponto que a gente falou, que Ele vai, aceitando que a última palavra vem do Senhor, é dEle que vem todas as coisas. Não adianta a gente querer fazer todas as coisas na força do nosso próprio braço. Eu tento de vez em quando, não dá certo. Eu acredito que você talvez tente também de vez em quando fazer as coisas no seu próprio braço, na sua própria força, mas não dá certo. É só canseira, é só desgaste. Tudo vem do Senhor e é Ele quem precisa nos guiar, é Ele quem precisa nos ajudar. Então o maná era provisório, era sombra. Mas hoje a gente tem esse verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus, que é a palavra viva, que nos alimenta, que nos sustenta. Amém. E Ele diz isso em João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o deserto, ele não é o fim da linha. Ele é um lugar de transformação. Deus usa o deserto para nos humilhar, com certeza. Mas para libertar a gente do nosso próprio orgulho, para libertar a gente do nosso próprio ego. Ele nos sustenta com o pão do céu, não só para matar a fome, mas é para nos ensinar a confiar. Ele poderia talvez ter ensinado, botado um pouco lá para plantar, para eles mesmos fazer a própria, o trigo, para fazer todo o processo, para eles mesmos fazerem o próprio pão, mas Deus decide fazer não, falar não. Vocês vão todos os dias, se vocês precisam comer, na hora que eu mandar. Se tentar guardar para depois, não vai adiantar. Vai estar podre, não vai adiantar. Vocês vão ter que confiar na minha provisão, de que eu todos os dias enviarei o maná do céu. E assim foi. Então Ele nos sustenta. E aí no finalzinho, o que Ele diz? O último versículo, o versículo 5. Sabeis, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Um pai ou uma mãe sabe que precisa castigar os seus filhos para que eles evoluam, para que eles melhorem. Se um pai vê o seu filhinho, bebezinho, meter a mão na tomada, ele sabe que ele vai levar um choque. Que ele vai fazer normalmente, os pais assim mais raiz, vai fazer o que? Vai pegar e vai dar um tapinha. Não, para a criança aprender. A criança às vezes vai se espantar, mas ela vai botar a mão de novo depois que levou o tapinha? Não vai, porque é disciplina. O pai disciplina. Mas ele está dando aquele tapinha porque ele quer machucar o filho? Não, ele está dando aquele tapinha para
que o filho não morra colocando o dedo na tomada, tomando choque e morrendo. E é a mesma forma com o Senhor. Ele nos disciplina porque Ele nos ama e Ele quer que a gente amadureça e cresça nele, que a gente aprenda, que a gente desenvolva o nosso caráter a ser mais parecidos com Ele. O Senhor nos chama para isso. E é por isso que muitas vezes Ele vai permitir situações difíceis na nossa vida. Ele vai permitir conflitos na nossa família, conflitos na igreja, em muitos lugares, para que a gente aprenda, a gente amadureça, para que a gente exercite o domínio próprio, a paciência, o amor, a perseverança e por aí vai. Ele vai nos provar porque Ele quer que a gente cresça. Então, Deuteronômio 18 quer formar em nós uma memória espiritual que o povo precisa lembrar. Primeiro, de onde veio, da escravidão do Egito, da vida no deserto. Da mesma forma nós, da nossa vida anterior de pecado. Quem sustentou e ensinou? Deus, com disciplina, com provisão. Por que eles foram sustentados? Por causa da aliança que Deus fez lá atrás com Abraão. Da mesma forma, a aliança que Ele fez conosco também lá atrás é o que sustenta. O Senhor é um Deus fiel. E como deve viver agora, que é com gratidão, com obediência e temor a Deus. Então é uma chamada à humildade. Reconhecer que tudo vem dEle, que a provisão no deserto e a fartura na terra vem dEle, vem tudo dEle. E que o maior perigo do coração humano é o esquecimento de Deus. É o esquecimento de Deus, seja na fartura, seja na dificuldade. Porque tem aqueles, a grande maioria das pessoas se esquece de Deus na fartura, né? Porque quando está na fartura não precisa orar, né? Para pedir nada e se esquece dele. Mas tem os que também se esquecem dele na adversidade porque pensam que Deus deve alguma coisa para eles e aí ficam bravos com Deus e se esquecem de Deus também. Tem gente incrédula em todos os cantos e a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja um deles, porque a gente não é melhor que ninguém. A gente pode cair também nessa. Tanto de se esquecer dele na fartura, quanto de, no momento de dificuldade, perguntar: Senhor, por que eu? Você é o quê? Você é melhor que os outros? Porque você acha que você não iria passar por isso? Nós merecemos um inferno. Nós somos ruins por natureza. É isso que nós merecíamos. Mas Deus, em sua infinita graça, enviou Jesus Cristo para nos salvar. Porque a gente merece não. Porque Ele nos ama e porque Ele nos humilha. Até mesmo nisso, dando o Filho dele para morrer em nosso lugar, quando a gente não merecia essa graça, quando a gente não merecia esse presente maravilhoso que vem dele. Então, a principal lição que Moisés queria transmitir ao povo é isso: lembre-se de quem você é, lembre-se de onde você veio, lembre-se de quem sustenta vocês. O povo de Israel precisava se lembrar de Deus em todos os momentos, principalmente agora que eles iam entrar num tempo de abundância ali na Terra Prometida, para que eles não se esquecessem da fidelidade do Senhor Jesus. Então lembre-se, irmãos, lembre-se de como o Senhor tem agido na sua vida. Não permita que as preocupações diárias, que o dia a dia apaguem da memória de vocês, ou da minha memória, a bondade do Senhor, aquilo que Ele tem feito. Que a gente venha aprender a depender do Senhor. A autossuficiência é o maior, não vou dizer que é o maior não, mas é um dos grandes inimigos da fé. A gente achar que a gente consegue alguma coisa sem Deus. A gente tem que reconhecer que nada é possível sem Ele. Esse ministério aqui não estaria com as portas abertas se não fosse o Senhor Jesus. Amém. Não é por conta da gente. É claro que a gente tem que estar ali, disposto a fazer acontecer. Com certeza tem a responsabilidade humana que está muito presente também nas Escrituras. Mas a gente tem que entender que é o Senhor quem sustenta. É Ele que unge com o Espírito Santo. É Ele que abençoa. Então o povo de Israel, eles foram ensinados a depender do maná. E nós também somos ensinados a depender, convidados a depender de Jesus, que é o verdadeiro pão da vida. Então, se a palavra de Deus é a nossa fonte de sustento, então a gente tem que buscá-la todos os dias e viver pela fé, lembrando da fidelidade de Deus em nossas vidas. Deus, Ele deseja nos humilhar. Ele deseja nos humilhar, irmãos. É difícil, né? Mas não é para nos punir, não. É para nos libertar do orgulho e da independência. Para que Ele possa nos conduzir a uma fé mais profunda e verdadeira e para que dessa forma Ele nos ensine a obedecer. A obedecer, amém? Então que a gente possa nos lembrar disso e sempre estar relembrando. De vez em quando leia esse texto novamente de Deuteronômio 18. Leia Deuteronômio, é lindo assim. Às vezes é um pouquinho chato, mas
você pegando o gosto da leitura, é lindo como que o Senhor vai se revelando para aquele povo, através da recitação de toda a lei. É algo lindo. Então que a gente possa, todos os dias da nossa vida, nos dedicar. Ter essa disciplina, uma atitude. É uma disciplina espiritual de se relembrar, de aceitar a humilhação do Senhor. Algo que eu estou passando não é culpa de fulano. Se o Senhor permitiu isso, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. A última palavra vem dele. Às vezes a gente tem muita mania de trazer as coisas para os outros. Fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Eu estou passando por isso porque fulano é isso, fulano é aquilo. A gente tem que aprender cada dia mais trazer as coisas para a gente. Fulano tem essa parcela de culpa? Pode ter, sim. Mas o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Por que o Senhor permitiu essa situação? Alguma coisa Ele quer nos ensinar. Por que Ele está nos conduzindo a esse deserto? Por que Ele está nos conduzindo a essa humilhação? Ele quer tirar alguma coisa disso. Ele quer fazer a gente evoluir em alguma coisa. Ele quer crescer o nosso caráter em alguma coisa. E eu tenho aprendido isso na vida de missões, que também muitas vezes eu sou humilhada pelo Senhor, eu me levo por desertos também no meio de missões, muitas realidades, muitas coisas difíceis. Nem sempre convivência é fácil, a gente está lá com pessoas de várias nacionalidades, com várias culturas diferentes. Vai ter momento que eu acho que eu tenho que fazer o projeto de uma forma, a pessoa vai achar que ela tem que fazer de outra, e aí vai bater de frente, aí tem que sentar, tem que conversar, às vezes perde a paciência, depois tem que pedir desculpa. E por aí vai, é assim a vida, em todos os lugares. Vai ser aqui também em algum momento, vai ser lá em Maricá em algum momento, dentro da família em algum momento. E o que a gente faz com isso? A gente relembra. Aí é o momento, perdeu a paciência, o que a palavra do Senhor fala lá sobre ter paciência, como que é o sábio que se cala, como é até o tolo quando se passa por sábio, o tolo quando fica em silêncio, se passa por sábio. A gente vai relembrando a lei do Senhor na nossa cabeça, e o Senhor vai nos dando graça, o Senhor vai nos amadurecendo e nos ajudando. Amém? Amém. Então convido os irmãos a ficar de pé.